A número legal, invocando a proteção de Deus, fonte de toda razão e justiça, declaro aberta a presente sessão. Encontra-se sobre a mesa o balancete de despesas e receitas do mês de maio. Aqui na mesa, à disposição dos senhores vereadores. Iremos passar o expediente dos senhores vereadores, os quais dispõem de 10 minutos. Senhor secretário, prossiga a chamada. Vereador Alexandre Correia Comim. Proceda a chamada, secretário. Vereador Dimas Antônio Gonçalves. Proceda a chamada. Vereador Edinaldo dos Santos Passos. Eu tenho algumas indicações que eu passo direto à mesa. Proceda a chamada, secretário. Vereador Ugolino Alves Ribeiro. Com a palavra, nobre vereador Hugo Ribeiro. É que não estava digitado aqui. Espera aí. Então, aí. O Edu vai falar? Vereador Eduardo. Espera aí, já tem mais... Não é melhor? Não dá para começar? Então, vereador Eduardo Pádua Soares Jardim. Não, eu pulo... Com a palavra. O Edu tinha pulado. A palavra, nobre vereador Eduardo Pádua Soares Jardim. Desculpa, Edu Edu. Sangue Bom. Bom dia, presidente. Bom dia, primeiro secretário, vereadores, funcionários. Zé, bom dia. Público presente, pouca gente aqui. Presidente, tem um requerimento. Regimental. Essa semana fui procurado por munícipes que relataram para mim um grave problema no Hospital Irmã Dulce, a falta de profissionais no CCIH, que é uma repartição muito importante do hospital, que faz o controle de infecção hospitalar. Em plena pandemia, a gente não pode permitir que isso aconteça, né? São profissionais bastante importantes para esse controle, para evitar que pessoas venham a ser infectadas e contaminadas por uma série de vírus e bactérias. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, requerimento. O SCIH é o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, implantado de acordo com as normas da Vigilância Sanitária e responsável por executar as atividades definidas pela CCIH, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. A Lei 9.431, de 1997, tornou os programas de controle de infecção obrigatório para todas as instituições a nível hospitalar, regulamentada pela Portaria 2.616, de 1998, e RDC 48, de 2000. Apontam como diretrizes básicas vigilância epidemiológica das infecções hospitalares, higienização das mãos, educação continuada dos profissionais de saúde, entre outros. Na última semana, esse vereador foi procurado por munícipes que relataram a desestruturação do serviço citado. Diante do exposto, requer à mesa, ouvido outro plenário, satisfeito todas as formalidades regimentais, que seja enviada a cópia desse trabalho à diretora do Hospital Irmã Dulce, Fernanda Cássia Ferrari Lance, ao secretário de Saúde, Kleber Nogueira, e ao excelentíssimo prefeito municipal, Alberto Pereira Mourão, com o seguinte questionamento. É verídico que não há profissionais atuando no referido setor? Se sim, em quanto tempo a SPDM pretende preencher o citado quadro funcional? Sala Mansa do Oswaldo Toschi, 16 de junho de 2020, Eduardo Pádua Soares Jardim, do segundo vereador. Em discussão, requerimento. Em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Vereador, gostaria de subscrever. Obrigado, vereador. É importante porque a lei determina que tem, no mínimo, um médico e um enfermeiro especializado no CCIH. E hoje só tem um técnico. Então, é importante que a SPDM venha tomar as providências necessárias para colocar o quadro funcional desse setor em dias, porque quem vai pagar com isso é a própria população da cidade. Obrigado a todos, excelente dia. Senhor secretário, continue com a chamada. Vereador Eduardo Rodrigues Xavier. Com a palavra.
Primeiramente, um bom dia, presidente, componentes da mesa, funcionários, nobres vereadores e vereadoras, um bom dia e principalmente a todos que nos assistem. Eu vou aqui enfatizar novamente a reportagem que eu tive a oportunidade de ver no domingo sobre a questão dos médicos à frente da pandemia. E foi uma reportagem muito forte, né? Em que os médicos psicologicamente ficam debilitados. E é triste você ver aquilo. E as pessoas ainda assim não levam a sério a pandemia. É notório você ver no calçadão aglomeração de pessoas. É notório você ver em algumas praças, em especial aquela do Canto do Forte, em frente ao Canhão. É notório você ver ainda as pessoas sem o uso devido da máscara. Então, gente, o negócio é sério ainda. Tem lugares, tem cidades que estavam na fase laranja, voltaram para o vermelho. Curitiba, que estava sendo o exemplo de que estavam os comércios todos abertos, voltaram para a fase vermelha. Ontem o prefeito deu uma entrevista na Rádio Bandeirantes, explicando a importância da vida, né? É como se fosse um pássaro, né? Uma das asas é a vida e a outra a economia. As duas têm que caminharem juntos. Então a gente tem que ter essa consciência. Por várias vezes aqui a gente pede para que as pessoas tenham essa consciência. Os que puderem ficar em casa, que fiquem. Os que não puderem, que se protejam. Diante disso, é notório que o calçadão, a orla da praia, ela se tornou pequena, de tantas pessoas fazendo as suas atividades físicas, que também é bom para a saúde. Então, eu tenho uma indicação aqui, presidente, que eu passo depois direto à mesa, mas que a administração pública, líder, se puder, dá uma analisada juntamente com os profissionais da saúde e da segurança pública, se não puder, que se possa ter a viabilidade das pessoas fazerem atividade física na areia da praia, não no mar, nadar, se banhar, na areia, porque o calçadão, ele já se tornou uma faixa de aglomeração. Por mais que as pessoas estão num ambiente livre, ao ar livre, mas não adianta. Se todos tivessem com suas devidas máscaras, com seus devidos cuidados, a gente não estaria aqui pedindo, né, implorando para que as pessoas pudessem atender aquilo que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Então fica aqui essa indicação em relação à faixa da areia para atividade esportiva com os seus devidos horários, como está sendo feito para os esportistas do mundo do surf. Pelo que eu vejo, eles estão respeitando os horários. Óbvio que tem alguns que passam do horário, mas isso é automático, não tem como. Tem que haver a fiscalização mesmo. Mas o duro é você pegar um final de semana e você vê a orla da praia, o calçadão meio que aglomerado, e ainda vem um pessoal de fora e se acha por bem tomar um solzinho na praia e ter que a Guarda Civil Municipal ter que ficar retirando os mesmos. Então a pessoa não está fazendo atividade física para a sua saúde. Ela está vindo para poder fazer a nossa praia de lazer. Então fica Edu, aqui a indicação. Você me dá a liberdade? Sim. Basta você olhar o coletivo, os ônibus, basta você olhar porta de correio, basta você olhar banco, lotérica. Tem algo muito errado que está acontecendo. A gente vê corredores, como a Costa Silva, Vicente Carvalho, tendo uma fiscalização fora do normal, e a gente vê outros lugares com tudo aberto, funcionando normalmente. Então, eu não sei o que está acontecendo. Tem algo muito errado acontecendo, porque
Parece até uma perseguição. Parece, eu não quero achar que é isso, mas parece uma perseguição. A gente vê vários lugares abertos, funcionando, com mesa, com atividade normal, e alguns lugares o pessoal pegando pesado. Vereador, bem colocado. Isso eu frisei na sessão passada. Em relação a isso também, o líder, tem a questão do decreto e o horário. Galeria funcionar das 14 em diante, não é o horário da galeria. O horário da galeria tem que ser, no mínimo, o início dela às 11 horas, que é o horário de banco. Então, fica aí um pedido também, que a administração possa viabilizar e estudar esse horário para as galerias, em especial na Costa Silva. Tá bom? Porque é uma reivindicação dos mesmos, e lá dentro tem atividades que, se tivesse fora, poderia funcionar normalmente. Mas como ela está englobada dentro de uma galeria, ela é obrigada a se manter fechada. Então fica difícil. Posso também pedir até a parte, vereador? Primeiro, parabenizar pela indicação. Até semana retrasada também apresentamos aquela indicação para liberar a questão do pessoal que faz o exercício na areia, devido à questão do impacto de calçada, né? Mas a gente eu vi ontem um rapaz que faz a prática daquele sorrisal, né? Que é na parte da onda. Sim. E vê o pessoal surfando, não pode fazer um sorrisal, um exemplo, não está podendo. Mas aí eu respondi pro mesmo, passei toda a informação que não poderia. Ele me manda um vídeo de uma quadra na terceira zona, lotada de gente, com mais de 60 pessoas, o pessoal fazendo um campeonato, e não tem ninguém para fiscalizar. Quer dizer, por que para uns pode e para outros não pode, não é verdade? É verdade. Então, a gente fica numa situação meio difícil, né, de poder passar isso aí para o cidadão. Mas parabéns, a sua indicação será encaminhada direto ao prefeito. Obrigado. Presidente, o problema é que muitas das pessoas, que são pessoas, eu posso dizer a palavra simples, eles não têm entendimento que o vereador não tem o poder de um decreto feito pelo governo do estado e automaticamente o prefeito tem que acatar esse decreto, fazendo um decreto municipal com algumas particularidades. Então, todos nós aqui, entre prefeito e vereadores, ficamos de mãos atadas. De mãos atadas. O que cabe a nós é aceitar e respeitar as regras, tá? A outra indicação que eu tenho aqui é em relação aos campos. Eu vou ler aqui um pouquinho. Esse vereador, percebendo a dificuldade de manutenção dos aparelhos esportivos particulares e públicos do município, sugere a possibilidade da exploração de publicidade em campos de várzeas, ginásios, aparelhos públicos e privados, com esse objetivo de incentivar as práticas esportivas nesses espaços, promovendo melhores condições para o seu uso. Diante disso, vislumbrou-se a possibilidade de ampliar-se a permissão de exploração de publicidade em campos de futebol, particulares e públicos, aparelhos esportivos públicos, trazendo também a possibilidade de instalação de engenhos publicitários. Com isso, almeja-se permitir a utilização de importantes instrumentos para a manutenção desses espaços de prática esportiva, incentivando o esporte e viabilizando o lazer para a população praia-grandense. Esse é o objetivo dessa indicação, que possa alterar o artigo 16 da Lei Complementar 636/2012, que permite a instalação de engenhos de publicidade em imóveis destinados a campos de futebol, particulares e públicos, equipamentos públicos usados para práticas esportivas. Com essa autorização, será possível arrecadar de alguma forma para pagar as contas. Está aí. Essa belíssima indicação de Vossa Excelência, assim como todas as demais, serão encaminhadas à Sua Excelência, o Prefeito Municipal. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e uma ótima semana. Senhor secretário, você quer chamar? Tati, qual a... Regimental, vereador.
Aproveitar o momento aqui também, perante todos os presentes que estão nos assistindo, para dar um bom dia ao prefeito, bom dia a todo o secretariado e toda a cúpula da Segurança Pública e da Saúde da nossa cidade. E um bom dia especial e os parabéns à nossa procuradora, doutora Pétria, pelo seu dia, seu aniversário. Que a senhora tenha um feliz aniversário e uma carreira brilhante em toda a sua vida, tá bom? Parabéns à senhora aí. Senhor secretário, prossiga a chamada. Vereador Ugolino Alves Ribeiro. Com a palavra, nobre vereador Hugo Ribeiro. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, assessores parlamentares, imprensa, público que está nos assistindo, um bom dia a todos. Só para fazer um breve comentário, parabéns ao vereador que me antecedeu aqui, Eduardo, pela belíssima indicação. Já é hora do Poder Executivo, junto com a Secretaria de Esporte e Secretaria de Educação, fazer essa parceria, principalmente com os clubes. Hoje a gente tem quase 100 agremiação aqui na cidade e nós sabemos que os campos de futebol realmente necessitam de uma manutenção preventiva, que a Prefeitura, no meu último mandato lá como secretário, foi revitalizado alguns campos, entregue em perfeito estado, deixando a cidade da Praia Grande a número 1 aqui da Baixada em termos de campo de futebol. E hoje eu vejo aí o descaso e a falta de uma manutenção preventiva devido às agremiações não ter como custear. Eu tiro assim desse meio o campo lá do Real, que lá nós temos um excelente presidente, que ele se preocupou e a cada manutenção que tem lá, ele ensinou para as agremiações que utiliza todas as cidades, que ali é um espaço público e tem que ser valorizado. Então, quem utiliza aquele campo sabe, colabora com uma contribuição e cada coisa que é deteriorado é consertado com o próprio dinheiro dos clubes que colaboram participando lá. Então, isso tem que se estender aos outros clubes para que eles façam uma receita e também cuidem do campo. E estender essa indicação também aos ginásios, né? Mesmo ele estando em prefeito do estado, também merece ter um trabalho com uma publicidade. Tem um administrador, né, vereador? Alguém que administra essas ferramentas. Né? Parabéns ao senhor aí, parabéns ao vereador que antecedeu ao senhor aí, pela indicação que fez. E a indicação que os senhores fizeram aí serve também para o carnaval também, né? Que se busque verba, recurso na iniciativa privada e se faça os eventos sem contar com aquilo que é público, com aquilo que é nosso, né? Então, parabéns aos senhores aí. E só para ser chato mais uma vez, eu acho que todos os vereadores, tenho certeza que todos os vereadores aqui já fez o comentário a respeito da população estar andando nas ruas sem máscara, não está, às vezes, eu percebo que não está tão preocupado com essa Covid. A gente não, infelizmente, né, não é o caso da Praia Grande. Eu acho que o caso aqui está em nível de Brasil, não vamos nem falar mundial, né? Porque o nosso país, por se tratar um país subdesenvolvido, parece que está difícil entrar na mente da pessoa para ter o bom senso. Andei ontem um pouquinho ali na terceira zona, na Vila Mirim, e percebi muitos comércios abertos, as pessoas andando na rua sem a máscara, crianças, adultos, idosos, e a gente não pode esperar o Covid bater na porta, não. Não podemos, porque a dor de uma perca de um parente é muito grande. Então, eu acho que ficar cobrando dessa casa, o que nós vamos fazer, infelizmente, a única vacina no momento que nós temos é o bom senso. Ficar em casa, se precisar sair numa necessidade, usar máscara, que os números não mentem. O Brasil já é o segundo país. E a culpa, aí ficar buscando o culpado,
a culpa é nossa. Então, ficar cobrando dessa casa, o que nós temos que fazer, se o hospital está sem leito, está sem profissional, vamos fazer o nosso papel, gente. Eu peço mais uma vez, vamos usar máscara. Agora eu queria fazer uma indicação, né, verbal, senhor presidente, para saber o que a Secretaria da Saúde, vamos fazer um trabalho aí de conscientização, vamos pôr carro na rua, igual tem algumas cidades, para alertar as pessoas, se possível distribuir máscara para essas pessoas que não estão usando, pegar os agentes de saúde de cada bairro e começar a bater nas portas e entregar o manualzinho que eles têm lá na Secretaria da Saúde. Não adianta deixar dentro do postinho, não. Tem que ir bater nas casas e entregar. E cobrar o uso da máscara. Senão, não sei aonde nós vamos chegar. Acho que até o final do mês, nós vamos beirar aí os 60 mil mortes aqui no nosso país e o desespero a cada vez está aumentando. Eu tenho algumas indicações, senhor presidente. Eu passo direto à mesa. Todas são encaminhadas do senhor prefeito municipal. Eu tenho um requerimento, mais uma vez. Regimental. Mais uma vez lá sobre as ruas que estão sendo asfaltadas no Jardim Real, que eu fui agradecer o prefeito na rede social e alguns moradores contestou que o pedido não foi do vereador, que o pedido foi dos moradores. Realmente, o pedido é dos moradores, mas quem senta na mesa com o prefeito, quem discute o horário certo que ele vai, o dia certo e o mês certo que ele vai poder atender a demanda do bairro, a pedido do vereador, é a gente, essa casa, que aprova os projetos aqui, principalmente quando é de repasse de verba, são os 19 vereadores. E a pessoa me ofender, falando que eu estava pegando o bonde andando, que não foi feito trabalho pelo vereador. Estou o vereador terceiro mandato, desde o primeiro mandato, batendo na porta do Executivo, pedindo para sanar esses problemas do Jardim Real e do Balneário Flórida. Mas o que importa é que o prefeito atendeu, não vou levar esse caso mais à frente, que discutindo se os pré-candidatos estão mandando uma indicação e requerimento pro Executivo, seja aceito, né? A população agradece. Vereador, tive com o senhor aqui a felicidade de estar com o senhor aqui durante o seu primeiro mandato, quando o senhor chegou aqui cheio de vontade de fazer as coisas acontecerem. Isso, e a gente vê o empenho do senhor desde lá, e para as pessoas que estão fazendo esse comentário aí, que é tudo do povo, para o povo, pelo povo. O vereador, inclusive, é eleito pelo povo, então nós estamos aqui para fazer tudo aquilo que for melhor para o povo. É terrível, às vezes até funcionário da prefeitura, uma luta para construir o pique do Real, depois que o prefeito atendeu, fez a sede da associação, continuamos a luta para fazer a cobertura da quadra, e eu tenho que escutar da diretora do pique, que é do governo, que o vereador nunca aparece, que o vereador sumiu, meu escritório, meu gabinete estendido é ao lado do pique. Eu acho que ela que tem que trabalhar mais vezes lá no pique, para saber as pessoas que o vereador atende. E ela falar que o vereador não pediu nada. Se ela está trabalhando lá no pique, foi porque este vereador lutou para ter um pique no Real, e ela foi transferida para lá. Então ela tem que tomar cuidado do que ela fala. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. Está sendo realizado a pavimentação asfáltica em diversas ruas dos bairros Real e Flórida, conforme concorrência pública número 26/2018, no processo administrativo 17.319/2018, realizada pela empresa construtora Monte Vale Eireli ME, serviços que estão em sua fase final. Estive pessoalmente visitando as obras e constatei que as ruas do bairro Real relacionadas abaixo, a Rua Malmiquer, a Rua dos Antúrios, Rua Margarida, Rua Amapola, Rua Cravina, Rua Lilás e Rua Íris são pavimentadas com sextavados e estão necessitando de reparos, problemas tais como buracos, sextavados soltos, desalinhados e sem nivelamento, em toda a extensão das ruas citadas, causando transtornos aos moradores e podendo ocasionar acidentes de trânsito.
Diante de todo o exposto, é que requeiro à mesa, respeitadas as formalidades regimentais, depois de ouvido o douto plenário, seja aprovado o envio desse trabalho ao excelentíssimo doutor Alberto Pereira Mourão, prefeito deste município, com cópia ao secretário de Serviços Urbanos, Katsuyo Namini, solicitando respeitosamente análise quanto à possibilidade de inserir um aditamento no texto do contrato, para que tais serviços sejam realizados pela empresa vencedora da concorrência pública, citada acima, para sanar os problemas encontrados nas referidas ruas. Sala Emancipadora Oswaldo Tosco, 16 de junho de 2020, Ugolino Alves Ribeiro, vereador. Em discussão, requerimento do nobre vereador. Em votação, vereadores que estiverem de acordo, permaneçam que estão. Aprovado o vosso requerimento. Obrigado, senhor presidente. Um bom dia a todos. Senhor secretário, prossiga a chamada. Vereador Isaías Moisés dos Santos. Precisa da chamada, secretário. Vereador João Alves Correia Neto. Com a palavra, o nobre vereador João Alves Correia Neto. Bom dia, senhor presidente, vereadores da mesa, vereadores presentes, público que acompanha a gente pela página do Face. Um bom dia a todos. Eu só queria aproveitar a fala de um dos vereadores que me antecederam, referente aos campos, né? Os campos que nós temos aqui. Eu creio, não tenho certeza, mas eu creio que a nossa cidade é uma dos municípios que mais tem campo de futebol. E eu, como um esportista também, que gosto de jogar bola e praticar esporte, tenho certeza que as pessoas como eu estão sentindo falta. E gostaria de fazer aqui até uma indicação verbal. Uma das coisas que eu tenho acompanhado e que eu vejo, na maioria dos campos, a gente vê que os presidentes, as pessoas que são responsáveis pelo campo, elas cobram uma taxa, né? Mas nós não temos nós não sabemos, pelo menos eu não sei, aonde é aplicado esse dinheiro, quem administra esse dinheiro, quais são os benefícios que esse dinheiro está trazendo para o campo, sabendo que os campos são campos públicos, né? Pelo menos na sua grande maioria. Se esses clubes que estão administrando os campos, eles possuem CNPJ, se eles estão associados a alguma liga aqui na nossa cidade, para que tenha um controle maior. Eu sei que toda vez que eu usei o campo, eu paguei juntamente com o time que a gente participa, e a gente não tem a menor ideia com que é feito o controle desse dinheiro que entra nos campos. Qual é o benefício, né? Pelos campos que eu joguei, o que está melhorzinho, na minha opinião, é o Campo do Real. Já joguei lá algumas vezes, tem lá o bar, tem o campo, tem uma área de areia, que o pessoal joga um futevôlei, um vôlei. Acho muito legal, acho interessante. Isso é de uso público, né? Não é nada particular, então eu acho que nada mais justo que as pessoas que usam e pagam para usar esses campos, elas precisam saber onde está sendo aplicado esse dinheiro, né? Vereador, me permite? Faz um requerimento em nome dos clubes, pedindo a prestação de contas. Sim, sim. Eu posso Fica fazer melhor. Vereador, o senhor permite também? O senhor que é um defensor da mobilidade urbana, vive na briga constante aí pelas bicicletas, pode buscar também, na iniciativa privada, os bicicletários também, buscar pessoas aí que patrocinam esses bicicletários, arrumar o espaço e montá-los. Você entendeu? Então, acho que cabe essa sacada que o vereador Eduardo Rodrigues Xavier fez, eu acho que serve para geral, entendeu? Chega de nós vivermos só atrás daquilo que é nosso, daquilo que é público, e buscarmos na iniciativa privada, porque só assim a gente vai conseguir equilibrar o sistema, né? Aponta-se muito para o governo. Então, acho que, desculpa tomar o tempo do senhor, mas eu acho que esse é o caminho. É só né? me dar mais tempo que eu deixo todo mundo falar, presidente, sem problema algum. Pode falar, vereador. Então, eu discordo, viu? Eu discordo porque já tentei várias vezes fazer parceria com o poder público, trouxe até aqui o totem para pegar caca de cocô de cachorro, para mostrar que não precisava de R$1 público, tudo com parceria. Até hoje, nem resposta veio do órgão competente. Então, não é tão simples assim essa questão da exploração
do patrocínio do espaço público para fazer parceria pública-privada. Eu sei, mas então, é que eu vejo. Se os campos são realmente públicos, então eu creio que o dinheiro obrigatoriamente teria que ter prestação de contas, né? A gente está usando um espaço público e a gente está pagando pelo aquilo, por ir para usar, tem que ter um CNPJ ligado à liga, que eu sei que tem ligas aqui, agora eu não sei como é que isso mudou, a gente precisa ver na Secretaria do Esporte, junto com quem é responsável, para saber como é que fica a questão dessa organização, dessa prestação de contas, saber quanto que cada clube ou cada responsável pelos campos arrecada mensalmente, o que eles gastam, o que eles fazem com esse dinheiro, porque, na verdade, se o lugar é público, precisa haver prestação de contas. Essa é apenas a minha opinião e eu creio que deva ser aos demais. Imagine a gente usando o ginásio Falcão ou outro ginásio e alugando o ginásio para o próprio público, o munícipe, usar lá o ginásio mensalmente e sendo cobrado uma taxa. O campo é a mesma coisa, os dois lugares são públicos. Mas a gente vai apresentar sim para poder questionar. Outra coisa referente à abertura dos comércios, eu quero parabenizar o nosso prefeito. Eu sei que ele está fazendo isso daí com muita cautela, com muita determinação. Eu creio que, como todos aqui pensam, o nosso comércio, a nossa economia não pode parar. Tenho amigos que, por causa desse pouco período que ficou fechado, já tem grandes problemas econômicos, tem gente que já fechou, e isso em todas as áreas, né? Inclusive até nas escolas particulares. Tenho conversado com algumas diretoras que estão aí coçando a cabeça para saber o que vão fazer na questão de quando retornarem às aulas. A gente não tem uma perspectiva ainda, estamos no meio de uma pandemia, concordo que não é fácil para ninguém, mas precisa ser pensado, porque logo, logo a gente vai acabar não tendo nem escolas particulares disponíveis aqui no nosso município, porque tem muito diretor com dificuldade financeira. E isso também se estende, eu não lembro se algum vereador aqui falou, eu creio que sim, na questão também das academias. Eu entendo que nem todo mundo concorda com a reabertura das academias, e eu entendo isso, porque a academia ela precisa ter uma higienização muito perfeita, muito completa, para que não seja transmitido o vírus, né? E a gente está vendo aí que os casos de contaminação têm aumentado, eu tenho andado, tenho visto, mas também são empresários do ramo, né, do esporte, academia, que também precisam voltar a trabalhar. Então, primeiramente peço aí para o nosso governador que tenha uma sensibilidade e estude o caso para que possa ser reaberto com consciência, né, com as restrições necessárias. A gente sabe que ninguém é obrigado a ir para a academia, vai quem quer, mas eu creio que devagarinho, como todos os comércios vêm abrindo, eu creio que pode ser estudado sim uma maneira das academias voltarem a funcionar. Então, eu peço também ao nosso prefeito que pense isso com carinho. Eu também sou um usuário assíduo de academia, não só eu como minha família. Minha filha é atleta, todo mundo já sabe, já falei, ela treina todos os dias, continua treinando em casa, os professores estão dando aula via aquele aplicativo Zoom para os atletas, e eu vejo que a grande dificuldade que nós estamos tendo nessa questão da falta do exercício físico. O exercício físico, além de ser saúde, também previne doenças, né? Então, nada mais, é tão fundamental que nós precisamos sim pensar numa maneira adequada para que as academias voltem a funcionar. Senhor presidente, eu tenho mais algumas indicações, passo direto à mesa e agradecer a todos e desejando a vocês um bom dia, uma excelente semana. Todas as indicações de Vossa Excelência são encaminhadas Sua Excelência para o Senhor Prefeito Municipal. Eu gostaria de aproveitar esse momento aqui, um momento único, um momento ímpar na nossa vida, e dar as boas-vindas ao Dr. João Ricardo. Dr. João, gostaria que o senhor soubesse aí o tanto que eu estimo o senhor e fico torcendo pela sua melhora a cada dia. Seja bem-vindo a essa casa, que Deus abençoe a sua saúde. E, estamos aqui torcendo pelo senhor, tá? Eu peço a todos os presentes aqui uma salva de palmas, doutor João.
Doutor João, para quem não sabe, ele está se recuperando aí de um AVC, tá? Então, seu João, doutor João, seja bem-vindo. Senhor secretário, prossiga a chamada. Vereador Leandro Avelino Rodrigues Cruz. Palavra. Com a palavra, nobre vereador Leandro Avelino. Bom dia, senhor presidente, nobres pares, aos integrantes aí das assessorias parlamentares, de imprensa, as pessoas que nos acompanham pelo Facebook, todas as pessoas, em especial aí o doutor João Ricardo, quero fazer uma referência aqui também, estimo o senhor e muito, seja bem-vindo, é bom vê-lo bem, seja bem-vindo sempre. Bem, eu tenho aqui alguns trabalhos para apresentar, mas antes, até pelos comentários que foram feitos aqui por outros vereadores, em relação à situação de pandemia que a gente vive, eu preciso brevemente fazer um comentário sobre o que foi falado aí da alteração de horários nos corredores comerciais. Eu quero dizer que entendo perfeitamente possível a gente poder fazer essa oscilação aí, né, digamos assim, dos horários de funcionamento de alguns setores específicos mediante as suas peculiaridades. Agora, o que a gente precisa apontar é que mudança de horário não significa extensão de horário, talvez. Dependendo do caso, né, é preciso entender que, da mesma forma que é importantíssimo as pessoas usarem máscara sempre que saírem às ruas, seja para praticar uma atividade física, seja para dar uma volta com o cachorro, seja para dar uma volta no calçadão, sempre com máscara. Mas, no que tange a questão dos corredores comerciais, perto de bancos, correios, lotéricas, é natural que eles aglomerem mais gente. É natural, né? A gente sabe que, da mesma forma que a gente não pode desprezar a economia, né? A gente tem que priorizar vidas, mas, de certa forma, sem desprezar a economia. Vocês imaginem o caos que seria se a gente fechasse banco, fechasse lotérica, ou mesmo a questão dos correios. Então, assim, tem que haver um meio termo. Esse é o desafio. Esse é o desafio da situação que a gente vive. No que acontece na região da terceira zona residencial, que a gente estava até comentando ali na sala antes da sessão, é um problema seríssimo. Eu vou nos bairros da chamada terceira zona e eu, sinceramente, vejo gente com máscara, gente sem máscara, vejo comércio aberto, vejo aglomeração, vejo. Agora, nós não temos, infelizmente, um sistema que você possa falar, ó, cidadão, você não pode aglomerar, qual que é o seu CPF, qual que é o seu RG, e mandar uma multa para a casa do cara. Isso não existe. Então, a gente tem que contar com a conscientização das pessoas. Esse é outro desafio. É no transporte público, né? Hoje, no transporte público, eu acredito que ninguém entre sem máscara dentro de um ônibus, mas imaginar que não existe aglomeração é difícil, porque as pessoas têm o seu trabalho, têm o seu ganha-pão. Quantas não as têm hoje? Quantas? Quantas empresas, escolas de pequeno porte, ou mesmo academias? Então, é difícil. Eu não vou falar para vocês que é fácil. O governo municipal tem um desafio, como o governo estadual também tem, e o governo federal tem os dele também. Não vamos esquecer. Tem a responsabilidade dele. Pode falar, vereador. Não, vereador, Vossa Excelência, quando fala essa questão, e fala com propriedade, e até na live do prefeito, eu vi ele citando a questão dos horários, a preocupação com ele quanto à questão dos horários, porque as pessoas não estão entendendo o porquê do horário curto. O horário curto vai aglomerar mais. Não, mas é por conta da questão da logística de chegar para o lugar, vão ter que usar transporte público. Mas o que deixa um pouco indignado é ver que o poder público, no caso, a prefeitura, o executivo, essa casa aqui, tão preocupada com isso, e a empresa de ônibus, né, que sempre explorou bastante, não está cedendo mais ônibus para diminuir a aglomeração.
Então, se a empresa fizesse de cunho dela mesmo, vou colocar mais ônibus na linha, no horário que é o horário de pico, ia diminuir. Então, a empresa tem que ter a responsabilidade dela, porque ganhou tanto dinheiro com a cidade, tanto tempo, agora, no momento de crise, poderia dar essa contribuição. Eu até, aproveitando a fala de Vossa Excelência, eu até vou deixar como sugestão, viu, presidente? Sugestão aqui da liderança do governo, que a gente encaminhe um ofício aos representantes da empresa de ônibus para poderem vir conversar conosco aqui numa segunda-feira à tarde. Eu acho que é importante que eles deem esse feedback para a gente não se opõe a isso, não. E, líder, também querendo reforçar, até semana passada também, onde até pedi uma atenção do senhor pudesse estar conversando com o prefeito, eu fiz uma indicação, a gente pedindo a possibilidade de estudo, para que pudesse ampliar o número de veículos no horário de pico. Porque eles estão trabalhando, a empresa está trabalhando com veículos em menor quantidade, reduzido o salário dos motoristas em 50%, que estão trabalhando um dia sim, um dia não, porém, com uma carga menor. E ainda mais, nos finais de semana estão usando o horário de sábado, onde reduz mais ainda. Chegando a ponto da linha 11, uma linha que atende toda a cidade, ficar com 4 ônibus. Uma média que onde tivesse uma live até de um responsável, eu não vi, mas um funcionário da aviação Piracicabana falou que tinha ônibus de 15 em 15 minutos, e isso é uma inverdade. Pode ter ônibus de 15 em 15 minutos no horário de pico no período da manhã, porém até ali às 7 horas mais ou menos, só que depois das 9 horas da manhã é o ônibus de 40 e 40 minutos. Eu posso falar por experiência que trabalhei no ramo do transporte, não tem como você não querer dizer, você atender a população da cidade com número reduzido. Não tem como. O horário de pico de um veículo vai mais ou menos até praticamente quase às 10 horas da manhã. E sábado e domingo, trabalhar com horário de final de semana, com a frota já reduzida em 50%, é praticamente deixar o passageiro quase 1 hora no ponto. Uma parte, por gentileza, só para seguir o raciocínio do colega vereador Marcelino, que é conhecedor desse assunto, vivenciou, tem relacionamento com funcionários que vivem o dia a dia, líder e presidente, na minha modesta opinião, isso é mais do que justificável a vinda do representante da empresa aqui para esclarecer essa Casa de Leis, porque semanalmente, eu recebo reclamações com relação a esse assunto. E não sou desse segmento com relação a transporte como o Marcelino é. Se eu recebo semanalmente, o Marcelino deve receber todos os dias, várias vezes ao dia. Então, líder e presidente, que nós possamos receber aqui os representantes da empresa para tratar desse assunto seriamente. Vereador Roberto, o vereador Leandro, o vereador Roberto, apresenta uma indicação verbal aí, que aí a gente já... Então está apresentado já, presidente. Tá, até okay. Eu faço uso da indicação verbal para que a casa encaminhe ofício solicitando a presença aqui dos representantes da empresa concessionária para vir dar algumas explicações para as dúvidas que os vereadores possuem em relação ao tema. Vereador Betinho está ok? Está de acordo, vereador? Opa, então... Bom, eu gostaria que... eu gostaria de falar diversas coisas, mas eu vou fazer uma leitura breve na minha explicação pessoal e eu vou aproveitar esse tempo que me resta para tentar apresentar esses 2 requerimentos aqui. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, requerimento. Muitas são as dificuldades, na verdade, até justificando esses 2 trabalhos, na verdade, são oriundos de uma reunião virtual que eu tive com representantes, com o pessoal do público surdo, que tem me acionado bastante por causa das redes sociais e tal. Então, eles me pediram realmente isso aqui, extremamente justificável. Muitas são as dificuldades da pessoa deficiente no seu dia a dia. Muitas situações corriqueiras que resolvemos rapidamente em nosso cotidiano se torna algo complicado para os portadores de deficiência auditiva, os surdos. Em situações de urgência, então, estes problemas na hora de se comunicar podem significar a morte de uma pessoa. Todos reconhecemos também a importância dessa excelente corporação que é o nosso Corpo de Bombeiros, onde nossos soldados prestam diversos serviços de socorro à população, seja no resgate em afogamentos, em incêndios ou em acidentes pessoais, por exemplo. Entretanto, o único meio de comunicação que temos em situações de emergência com os bombeiros é através do telefone 193, o que torna impossível este atendimento para os surdos. Sendo assim, requer a mesa ouvido plenário, satisfeitas as formalidades regimentais, que este requerimento seja enviado ao senhor comandante do Corpo de Bombeiros da nossa cidade, para que nos responda
quais os meios que os surdos possuem para acionar os serviços do Corpo de Bombeiros. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 16 de junho de 2020, Leandro Avelino, vereador. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Gostaria de subscrevê-lo. Só engrandece. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, requerimento. Continuando o trabalho deste vereador junto ao público surdo e tentando dar acessibilidade aos mesmos, venho através deste trabalho tentar solucionar e relatar outra dificuldade que os mesmos enfrentam no seu cotidiano. Recentemente, uma pessoa surda que precisava utilizar-se do serviço bancário chegou a uma agência em nossa cidade e, ao deparar-se com diversas filas em sua porta, procurou o atendente para se informar para qual fila o mesmo deveria encaminhar-se. O atendente, que não possuía conhecimento em Libras, não encaminhou o mesmo para algum outro funcionário preparado para atendê-lo e, em sua tentativa de comunicação, deduziu a necessidade do surdo e o colocou na fila de saque do benefício de R$600, sendo que o mesmo precisava somente utilizar-se dos caixas eletrônicos para desbloquear um cartão. Diante dos fatos relatados e das dificuldades apresentadas a este vereador, requer a mesa ouvido o colendo plenário e satisfeitas as formalidades regimentais, que este requerimento seja enviado às agências bancárias da nossa cidade para que respondam: 1. Como as agências estão preparadas para lidar com os surdos em nosso município? 2. Existe a possibilidade das agências bancárias contarem em seus quadros de funcionários com pelo menos 2 pessoas capacitadas em Libras? Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 16 de junho de 2020, Leandro Avelino, vereador. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Subscrever. Só engrandece. Obrigado, senhor presidente. Bom dia. Secretário, permaneça com a chamada. Vereador Marcelino Santos Gomes. Eu tenho algumas indicações, estarei encaminhando direto à mesa. Vereador. E gostaria de estar reforçando o vereador que me antecedeu sobre a questão do transporte municipal. A gente tem tido contato não só com a questão dos passageiros, mas com muitos funcionários e motoristas que trabalham no dia a dia. E estão trabalhando numa situação muito difícil, os motoristas de ônibus, porque são ônibus superlotados, passageiro praticamente em cima deles na hora de pico, praticamente quase em cima do colo do motorista, E não tem como você manter uma questão do distanciamento, não tem como você manter uma segurança na questão da saúde. Eu acho que seria interessante também ter uma equipe dentro dos terminais da Secretaria de Saúde, se existisse a possibilidade, de estar fazendo um trabalho de orientação, de divulgação lá dentro. Eu fiz um requerimento há um tempo atrás, recebi ontem até uma resposta, e mandaram a foto com os profissionais, passando álcool gel ali na entrada do veículo, o jornal Frotinha, colocando lá a informação, orientando. Só que assim, a partir do momento que o ônibus sai do terminal e ele vai para a rua, o contato é direto com o passageiro do dia a dia. O passageiro senta, o passageiro sobe, o passageiro passa. E você não tem um profissional lá dentro fazendo a manutenção da questão de cuidar da saúde dessas pessoas lá dentro. E você trabalhar com uma frota muito reduzida, gente, é muito difícil. Porque as pessoas precisam agora, praticamente voltando aos comércios. Aos poucos está retornando. E a pessoa tem que ficar ali 40, 50 minutos num ponto de ônibus aguardando, gente, é judiação. Esses dias eu passei aqui, foi no sábado passado, sábado agora estava chovendo, e ali no ponto próximo à Vila Mirim, e o passageiro ali praticamente, gente, no céu aberto, um frio danado, quase 50 minutos aguardando o ônibus. Era até conhecido, acabei até dando uma carona para ele, precisava ir trabalhar e não tinha ônibus para poder chegar no seu local de serviço, Então, eu vejo que, vereador, seria interessante fazer esse trabalho, mas também, de repente, convidar até o Sindicato de Transporte Rodoviário, para saber quais os procedimentos que o Sindicato de Transporte Rodoviário também está, de repente, qual ação, se tem alguma coisa, algum documento feito à empresa em relação de pedir a melhor qualidade de serviço desses profissionais. Então, eu tenho minha indicação em passar a mesa e parabéns pelo trabalho, vereador. Secretário, continua com a chamada. Vereador Marco Antônio de Souza. Vereador Natanael Vieira de Oliveira. Eu quero saudar o presidente, estendo a saudação a todos da mesa, vereadoras, vereadores, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, um bom dia.
Eu quero aproveitar aqui os meus 10 minutos, presidente, para chamar a atenção dessa Casa de Leis e também para a administração pública, referente ao último decreto feito pelo nosso prefeito, pela administração pública do nosso município. Esse decreto, ele liberou de forma gradativa a reabertura de shoppings, comércio em geral do nosso município. E, posteriormente, eu tenho recebido diversos questionamentos por parte da municipalidade concernente às academias, visto que nesse decreto foi liberado shopping, comércios de rua, porém, as academias não foram liberadas para funcionar. Nós vamos falar sobre as academias agora, e eu peço a atenção dessa casa. Por quê, vereadores? Quando se trata de academia, nós estamos falando de 2 pontos principais. Primeiro, nós falamos da economia, porque por detrás de uma academia existem profissionais que dependem de trabalhar para poder sustentar a sua família. Ali existem profissionais que dependem de dar aula para poder manter a sua casa, ok? Então, nós estamos falando aí da questão financeira. Os comércios abriram, mas as academias continuam fechadas. Então, com isso, os profissionais que trabalham no ramo, no segmento, estão parados, né? E com isso, a dificuldade, até mesmo para manter o local aberto. Nós já estamos ouvindo aí relatos de academias que estão para fechar e outras que já até fecharam, porque não tem mais arrecadação, não tem fluxo, e aí estão vivendo uma verdadeira crise financeira. Também falamos sobre a questão da arrecadação. Se eles estão fechados, não estão recebendo, a prefeitura também não arrecada. E nós não estamos falando de meia dúzia de academias, nós estamos falando de muitas academias. Nossa cidade hoje, eu não sei aqui pontuar quantas academias nós temos no município, mas é difícil você ir num bairro que não tenha uma academia. Então nós estamos falando não de algo micro, mas estamos falando de algo macro, ok? Quando eu falo da questão da academia, eu não falo só em função do financeiro, que é muito importante, mas aí nós subimos o nível da discussão, e aí eu vou falar sobre a questão da saúde. As academias têm sim uma importância muito grande na questão da saúde, tanto na prevenção, né? Prevenção de doenças, você fazendo exercício físico, você tendo uma vida ativa, com certeza você vai prevenir diversas doenças, até mesmo nesse período de pandemia, você tendo uma vida ativa, se exercitando, você vai ter aí a sua condição física preparada para passar aí por uma gripe, por um resfriado, até mesmo combater esse vírus, porque você vai ter imunidade. Agora, se você fica em casa, né? Nós estamos vendo aí, o presidente, pessoas que estão, já parou para perceber quantas pessoas estão infartando? AVC, nesses dias de pandemia, eu tenho acompanhado, os senhores aí devem receber ligação direto, infartou, está com AVC, por quê? As pessoas, o nível de triglicérides altíssimo, colesterol altíssimo, vocês podem ver, eu tenho muitos amigos que têm aí, que trabalham com delivery, estão bombando, dizem, olha, nós estamos vendendo mais do que quando estava aberto o comércio. Por quê? As pessoas em casa, eu quero comer um lanche, eu quero comer uma pizza. Passa o dia inteiro, quem tem uma condiçãozinha mínima, vai querer comer uma pizza, come, um lanche, come. E com isso, não tendo nenhum tipo de exercício, né,
acaba tendo uma vida sedentária, com isso as doenças que muitos já tinham e acabam potencializando nesse período de pandemia. Nós estamos preocupados com o coronavírus, mas tem gente morrendo com infarto, tem gente morrendo por causa de AVC, tem gente morrendo aí com questão respiratória, e não é nem por causa do corona, não. Obesidade. Quantas pessoas subiram de peso de forma brusca nesses 3 meses? Tem gente aí que ganhou peso. Esses dias eu estava em contato com uma pessoa, eu vi uma foto, eu não acreditei. Eu não acreditei, presidente. Eu fiquei de bobeira. 3 meses era uma pessoa. Depois dessa pandemia, a pessoa inchou, cresceu. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Por quê? Em casa, comendo. Entendeu? Então a coisa é séria. Então aqui eu estou dando argumentos coerentes concernente à necessidade da reabertura das academias. Vou apresentar aqui um documento, um requerimento, questionando o prefeito, o secretário de saúde, tá? Já foi conversado com os donos de academia, os principais aí, que tiveram com o prefeito numa live, tá certo? Agora, o prefeito ficou de dar esse retorno, acredito que deve estar sendo estudado, eu acredito muito que o secretário deve estar a par agora do que eu estou falando, eu estou chamando a atenção agora aqui para a Secretaria de Saúde, chamando a atenção para o nosso prefeito, Alberto Pereira Mourão, que eu sou da base, sempre pontuo isso, acredito que o prefeito vai nos dar uma atenção, certo? Já foi iniciada uma conversa com os responsáveis aí pelas academias, responsáveis aí por essa área da saúde que está imóvel, está imobilizada, não está podendo trabalhar. Então eu chamo a atenção aqui agora, eu acredito que o prefeito vai olhar com carinho o pedido desse vereador, né? Mas o MP... Não sei se o senhor quer falar, eu vou apresentar o requerimento, o senhor discute, tá bom? O MP se colocou contra. Eu acredito que tudo é questão do enfrentamento, sabe? E eu sei que o nosso prefeito não é um prefeito covarde, omisso. Eu acredito que é um homem que tem um gabarito, tá? Para poder enfrentar, já enfrentou tantas coisas. A questão das igrejas eu acompanhei. Existia também uma resistência por parte do MP, né, para a reabertura das igrejas. Isso foi concedido porque houve um enfrentamento. Da mesma forma, a reabertura do shopping, do comércio local. Então, eu quero chamar aqui a atenção e pedir, até para essa Casa de Leis, para que nós possamos entrar nesse enfrentamento, tá? Porque muitas pessoas aí, tirando a parte da economia, a questão da saúde, a reabertura das academias é essencial. Prova disso, o presidente do nosso país deixou claro, dentre os itens que ele citou em um dos seus pronunciamentos, né, e até mesmo declaração dele oficial, que as academias é considerado como essencial, né, nesse período, nesse momento. Então, eu estou aqui pedindo a reabertura das academias. Estou pedindo, presidente, a reabertura das academias. Eu entendo, sim, que é um momento de muita cautela, a responsabilidade nos ombros do prefeito é imensa, né? É imensa. Eu não tenho aqui uma responsabilidade, eu falo isso com temor, responsabilidade, porque eu sei que não é brincadeira, está no lugar dele nesse momento, a pressão e a cobrança é grande, mas eu sei que ele é um homem de gabarito para enfrentar. Sei também que ele tem uma assessoria nesse momento para discutir as possibilidades, porque tem um lado contrário, mas tem um lado positivo, e nós temos que ressaltar o lado positivo e estabelecer aí critérios específicos para a reabertura desse segmento, tá certo? Então eu quero agora formalizar aqui o meu pronunciamento, deixando aqui a questão do requerimento e aí abrindo para os colegas discutirem logo após. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, requerimento. Procurado por munícipes, fui questionado por que as academias de Praia Grande não foram liberadas para funcionar nesse último decreto de número 6.975 de 2020, visto que a maioria das atividades econômicas foram liberadas como shopping center, galerias e comércios de rua. Se tratando de um período de pandemia e quarentena,
a reabertura das academias não está relacionada somente à economia, mas também à saúde pública, pois a atividade física auxilia na imunidade física em quadros que tornam as pessoas mais vulneráveis ao Covid-19. Ante o exposto aqui, eu requeiro à mesa, ouvindo o colendo plenário, que seja enviado o ofício ao excelentíssimo senhor prefeito Alberto Pereira Mourão e ao senhor secretário de Saúde, a fim de responder as seguintes questões. Primeiro, por que não foi liberada a reabertura das academias? Segundo, tem algum prazo previsto para a volta das atividades das academias no nosso município? Sala Emancipador Oswaldo Toschi, 16 de junho de 2020, Natanael de Oliveira, vereador. Em discussão, o belíssimo requerimento do vereador. Porque lá sim tem menos pessoas, tem hora marcada, tem um distanciamento e as pessoas vão realmente ter problemas de coluna, de estresse, enfim. Seria muito bom que a vereadora só tivesse com o microfone, porque quem está em casa não está ouvindo e o que ela está falando é importante. Eu vou até tirar então para falar. Eu pediria que o senhor colocasse um adendo nesse teu requerimento, se possível, quanto aos estúdios, por exemplo, de Pilates, que tem hora marcada, tem menos pessoas, tem o distanciamento e as pessoas vão mesmo em busca de melhoria da saúde mesmo, coluna, estresse, enfim, se o senhor puder... Eu aceito adentro, viu, presidente? Aceito adentro. O requerimento do nobre vereador continua em discussão agora com adendo. Com a palavra, vereador Marcelino. Parabéns, vereador, parabéns pelo requerimento. Realmente, muitas pessoas necessitam de fazer a sua atividade diária, não estão podendo nem usar a praia, né? Nesse primeiro momento. Quero, assim, a gente entende, deixando bem claro que a gente sabe que o prefeito, o Alberto Mourão, tem feito a sua parte, sim, mas ele tem que acatar uma determinação do governador do estado, é um decreto, né, em cima disso. Sim. Mas, que nem você falou, o prefeito tem tentado fazer a sua parte. Eu até acompanhei uma última live que ele fez, acho que a última não, acho que foi a penúltima, que ele pediu um estudo técnico, né, que as academias fizessem um estudo, um projeto que pudesse ser apresentado. Então, eu acredito que, de repente, através desse requerimento, incentive os proprietários de academia agora a fazerem um projeto para poder também estar apresentando ao Poder Executivo, para que possa estar analisando e logo, logo poder atender, né, tanto as pessoas que necessitam fazer seu exercício diário, mas também os proprietários, que têm que pagar seus aluguéis, têm que pagar seus funcionários. Então, parabéns e gostaria de subscrever o requerimento da Vossa Senhoria. Parabéns, vereador, pelo requerimento. Subscrevo também e aproveito para mandar aí os parabéns ao prefeito e a toda a sua equipe técnica que vem lutado aí de uma forma incrível para manter as coisas no eixo, e pode contar sempre com o apoio dessa casa aqui, que nós estamos aqui para dar todo o respaldo possível. Não tenho dúvida, presidente. Só a palavra rapidinho. Parabéns, vereador, pelo trabalho. Isso mostra que a casa está em comum acordo na questão saúde, né? Foi o que eu acabei de falar na minha fala. O esporte, ele é saúde e também previne doenças. Então, está de parabéns, conta com o apoio não só desse vereador, mas eu creio que daqui da maioria, todo mundo aqui, o Rômulo joga bola, eu creio que o delegado Comim também faz musculação. Aqui eu creio que todo mundo pratica esporte. Esporte é fundamental para a prevenção de doenças e para a saúde. Continua em discussão, em votação. Vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado para o requerimento. Subscrever. Só enobrece, agradeço aí o apoio da casa, dos colegas, e com certeza aqui nós só conseguimos fazer se tivermos apoio, se tivermos aqui, né, de comum acordo, e está ao vivo, a sociedade está vendo vereador, que há o interesse da sociedade. Mas eu tenho ainda tempo, não tenho não? Conclua. Ultrapassei. Quanto mais eu falo, mais eu quero falar. Senhor secretário, obrigado, prossiga a chamada. Vereador Paulo Emílio de Oliveira. Prossiga a chamada. Vereador Roberto Andrade Silva. Com a palavra. Com a palavra, nobre vereador Betinho da Educação. Daqui a pouco o colega vereador vai pedir para a gente ceder um tempo nosso, né, vereador? Eu gostei dessa frase. Quanto mais fala, mais quer falar. Parabéns, vereador. Por isso que é parlamento, né? Parlamento. Parabéns.
Eu quero, antes de apresentar os meus trabalhos, presidente, o colega vereador, um dos colegas vereadores, no caso, o vereador João Correia Neto, trouxe um assunto que eu estava refletindo, em especial hoje, a questão das escolas particulares, as pequenas escolas particulares. Estava fazendo uma reflexão muito séria o quão grave deve estar passando a situação dessas pequenas escolas, principalmente nos mais diversos bairros da nossa cidade, as pequenas escolas que, por exemplo, atendem a educação infantil, as creches. São geradores de empregos, são postos de trabalho que hoje está se completando 90 dias das primeiras medidas oficiais da nossa cidade com relação a decretos, né? Dia 16 de junho, o primeiro decreto do município, salvo engano, foi 16 de março, quer dizer, está fazendo 90 dias. E preocupa porque, por enquanto, nós estamos ainda sem um horizonte de como vai ser esse retorno às atividades escolares. Então, é um tema que a gente realmente tem que se ater, principalmente porque quando se discute nas outras esferas, Estado e União, as ajudas financeiras, salvo engano também, não está entrando nesse mérito a questão das escolas. Então, realmente, viu, Neto, é um assunto que veio ao encontro do que eu estava pensando, para que a gente possa fazer uma pressão, principalmente para que essas ajudas que foram liberadas para microempresas, por exemplo, de crédito, facilitação de recurso, ajudar a pagar salário, né, de funcionários, ou seja, foram tomadas medidas para amenizar o impacto nessas empresas. E as escolas, principalmente as pequenas, elas estão passando por um momento seríssimo, e que nós possamos ter um olhar para essa situação também. E dentro desse raciocínio, a questão dos trabalhadores da área cultural, que nós sabemos também que é um outro desafio. É nesse momento que a gente acaba percebendo com clareza quantas pessoas vivem da cultura, que com tudo parado, estão tendo que se desdobrar. E, salvo engano, ainda não foi sancionada a lei federal sobre a ajuda financeira à área cultural. Quer dizer, está faltando apenas a sanção presidencial para que esse recurso venha para esses trabalhadores da área cultural. Então, também é um outro assunto que a gente precisa, dentro das nossas limitações, né, de município e do Poder Legislativo Municipal, mas fazer a pressão para que isso aconteça o quanto antes. E falando de pressão, de necessidade, estarei fazendo um trabalho referente a esse assunto que eu vou estar abordando, porque nós precisamos, como país, votarmos urgentemente a questão da legislação que trata do Fundeb. Fundeb. Vence agora em dezembro a lei que garante recursos para o Fundeb. E quando, no mês de março, através da União dos Vereadores da Baixada Santista, nós tivemos em Brasília, a nossa expectativa era que essa votação acontecesse nesse primeiro semestre, até porque, a partir do segundo semestre, nós vamos entrar num semestre eleitoral. Dos 513 deputados, mais de 200, salvo engano, serão candidatos em suas cidades. Então, eu fico me perguntando como vai ser o clima de votação no Congresso de um assunto tão importante que é essa questão Fundeb. E o Fundeb é vital. É vital. Tanto é que na audiência pública que nós tivemos aqui, com a equipe do planejamento da Prefeitura, eles nem sonham, o planejamento deles já está contando com o valor. Porque eles não conseguem nem imaginar elaborar um orçamento que, por acaso, não tem o valor do Fundeb. Só que a gente não pode ignorar que esse assunto ainda está parado no Congresso Nacional, a questão do Fundeb. Então, eu farei um trabalho com relação a esse assunto para que a gente, como país, supere essa questão o quanto antes. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, requerimento. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, no dia 24 de março desse ano, publicou a resolução normativa número 878/2020,
2020, que estabelece medidas para a preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus, o Covid-19. Nessa resolução, em seu artigo 2º, fica vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras. Essa resolução vale por 90 dias e pode ser alterada. Pela decisão, a suspensão vale para todas as residências urbanas e rurais e para os serviços considerados essenciais, como hospitais, por exemplo. Aqui em Praia Grande temos 2 concessionárias que fazem a distribuição de energia em residências e no comércio em geral. Diante do exposto, é que requeiro à mesa, ouvido o plano plenário e satisfeitas as formalidades regimentais, seja enviado ofício ao senhor André Peptoni da Nóbrega, diretor-geral da ANEEL, com cópia para os senhores Gustavo Estrela, presidente da CPFL, e o senhor Giancarlo Souza, presidente da Electro, com os seguintes questionamentos. Primeiro, os cortes no fornecimento de energia voltarão após o dia 24/6 desse ano, quando termina o prazo estabelecido pela ANEEL? Esse prazo estabelecido pela Resolução Normativa número 878/2020 pode ser prorrogado até 31 de dezembro desse ano? Existem micros e pequenas empresas que, por não pertencerem aos setores essenciais, estão fechadas e não conseguem pagar as contas de energia. Como serão solucionados esses casos? Haverá, por parte da ANEEL, alguma determinação para que as distribuidoras de energia concedam alguma carência no pagamento da conta de energia para micro e pequenas empresas? No caso das micro e pequenas empresas, haverá o parcelamento das contas de energia em atraso, sem a cobrança de juros ou multas? Praia Grande, 16 de junho de 2020, Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, Roberto Andrade Silva, Betinho, vereador. Requerimento, presidente. Em discussão, o requerimento do nobre vereador. Em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam que estão. Aprovado o vosso requerimento. Vamos subscrever o requerimento de Vossa Excelência. Obrigado, parabéns. presidente e demais vereadores. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, requerimento. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomenda a testagem maciça na população junto com o isolamento social como forma de enfrentar e proteger a todos contra o coronavírus. Segundo o virologista Edson Luiz Dorigon, do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, ICB-USP, abre aspas, junto com o isolamento social, massificar a testagem para diagnóstico da Covid-19 é a única maneira para achatar a curva de disseminação do vírus no país. Somente dessa forma é possível identificar os infectados e isolá-los para evitar a transmissão. Esse é o método mais eficiente e está sendo usado por países, como foi no caso da Coreia do Sul, que conseguiram achatar a curva. Fecha aspas. Aqui na nossa região, a cidade de Santos começou a fazer a testagem em massa da população. Diante do exposto, requer à mesa, ouvido o colega no plenário e satisfeitas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, Alberto Pereira Mourão, com os seguintes questionamentos. Primeiro, existe algum estudo por parte da Secretaria de Saúde de Praia Grande para fazer testes em massa na nossa população? Caso positivo, em que fase encontra-se esse estudo? O município conta com a ajuda financeira dos entes federativos para a realização desta testagem em massa? Como seria formatada a estrutura para a realização da testagem em massa na nossa cidade? Caso ocorra a testagem em massa, em quanto tempo o cidadão teria a resposta do seu exame? E qual o índice de contágio nos bairros de Praia Grande? Praia Grande, 16 de junho de 2020, Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, Roberto Andrade Silva, Betinho, vereador. Requerimento, presidente. Em discussão, o requerimento do nobre vereador. Em votação, vereadores estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado o vosso requerimento. Obrigado, presidente. Presidente, duas indicações. Uma com relação a ampliar as capacitações, concursos e workshops voltados à preservação da saúde mental dos profissionais de saúde da nossa cidade, principalmente nesse período. A outra indicação, presidente, é com relação à possibilidade
de que nós possamos fazer um trabalho de conscientização com relação ao lixo que está sendo queimado nos bairros da nossa cidade, em diversos pontos de bairros da nossa cidade. Vereador, parabenizar o senhor pelos seus belíssimos trabalhos que o senhor sempre apresenta a essa casa e dizer que todas as indicações de Vossa Excelência serão encaminhadas à Sua Excelência, o Prefeito Municipal. Senhor secretário, prossiga a chamada. Vereador Rômulo Brasil Rebouças. Com a palavra. Primeiramente, bom dia, presidente, bom dia, vereadores. Queria cumprimentar aqui o doutor Ricardo, João Ricardo, um grande amigo. Fico feliz de ver o senhor aqui, tá? Forte, firme aí. E que Deus abençoe você e família, tá? Um abraço. A discussão hoje, gente, é em relação ao decreto do prefeito, né? Dos comércios, que tem, as pessoas estão reclamando demais. E o que eu vejo, assim, gente, de coração, a gente não vê justiça. Eu não vejo justiça. Porque a gente vê uma empresa gigantesca, não é uma crítica, é uma coisa que a gente está vendo aí todos os dias. A Obra Max, filas quilométricas para os caras comprar material de construção. É essencial? Não. Você vai no Açaí, filas quilométricas para as pessoas comprar seus alimentos. E aí, gente, a gente vê, até hoje, quem está sofrendo, pagando a conta, são os pequenos comerciantes, donos de padaria, pizzarias, tá? Restaurantes, enfim. Esses, até hoje, não deram uma trégua para esse pequeno comerciante. Não acho que dá certo, gente. O nosso João Dória, governador de São Paulo, da bancada do prefeito Alberto Mourão, PSDB, abriu a 25 de março, gente. Tá? Na cidade de Praia Grande, a gente via as feiras livres aí. Um absurdo. Gente para todo lado, entupido de gente. Aí você não pode abrir um comércio, uma pizzaria, você não pode abrir uma padaria, você não pode abrir um bar, um restaurante. Vereador, o senhor me permite? O raciocínio do senhor está simplesmente perfeito, porque a 25 de março, ela recebe pessoas de todos os lugares. E o nosso comércio aqui é local. Quem frequenta o nosso comércio aqui é o pessoal local. Então, eu acredito que se a nossa região ela é laranja e ela está controlada, por que o nosso pessoal não pode frequentar o comércio local das formas, seguindo as regras? Então, acho que o governador ele tem que rever tudo isso aí para colaborar com as cidades, porque se ele está liberando um espaço onde recebem pessoas praticamente do estado de São Paulo inteiro para fazer compras, por que não pode liberar o comércio local para que, regradamente, ele continue exercendo as suas atividades? Concordo. Parabéns, vereador, parabéns. Obrigado. Até preparei aqui uma indicação, eu só estou comentando ela, está aqui escrito a minha indicação, a minha indignação em relação a esse decreto que eu não concordo. Tá? As pessoas estão passando necessidade, estão deixando de pagar os seus aluguéis, estão deixando de pagar os seus impostos, seus funcionários. Outro dia eu tive um amigo e falou, Romulo, eu não vou aguentar mais, sabe, ficar dessa maneira, sabe, radicalmente, desde o começo, a gente está pagando a conta aqui. Sabe? Não é o comércio que tem que pagar conta. Você vai em outros lugares aí, em outros bairros, eu não estou aqui criticando ninguém, cada um faça da maneira que quiser. Mas você vê que a vida é normal. Você vai na Kennedy, está tudo vazio, tudo fechado. Você vai na praia, tudo fechado. Eu não concordo com isso, gente. Será que esse coitado desse comerciante, que também tem filho para criar, família para sustentar, ele vai aguentar até quando? Ou ele vai morrer com vírus, ou vai morrer de fome. Ou vai morrer com depressão dentro de casa, gente. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Eu não acredito que o negócio desse pode continuar. E a gente tem que ficar aqui quieto. Não dá mais, gente. Não dá mais. Ou todo mundo abre de uma vez, todo mundo de uma vez logo, bagunça de uma vez, logo esse decreto de vez logo. Ou senão as pessoas vão morrer de fome aqui, gente. E aí? Aí fala, vereador, o que você pode fazer? Gente, não sou eu que faço o decreto, é o governador do estado, o prefeito. O que eu posso fazer? O nosso limite vai até aqui. O que eu posso ir lá, falar, cobrar, que é o prefeito tem a sensibilidade de ajudar essas pessoas, tá? E diminuir, reduzir o número de pessoas, uma faixa de 20%, 30% de cada comércio, para o cara pelo menos pagar as contas, gente. Pelo menos isso. Eu acho que isso aí a gente tem que falar com o prefeito, sabe? E sensibilizar ele, porque não dá mais, gente, para aguentar esse tipo de coisa. As pessoas não vão aguentar, vai sofrer, vai morrer de depressão. Você quer falar, João Corrêa? Pode falar. Sem falar, obrigado. Sem falar também dos carrinheiros, né? O pessoal que trabalha na praia, eu conheço um monte.
e estão passando por muita dificuldade. Não é pouca não, muita. Alguns aí estão até se arriscando em abrir o seu próprio carrinho dentro de casa para poder fazer o delivery. Então, isso daí tem que se pensar para ontem, não é para deixar mais para frente, não. O pessoal está passando dificuldade. Tem gente que não tem o que comer, gente. É uma situação triste. Não vai dar. É um negócio que eu estou falando aqui, gente, com uma palavra que eu estou vendo essas pessoas sofrendo todos os dias. Eu estou na rua, andando na rua, e a reclamação é geral, gente. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. É fácil para o empresário que tem grana, porque ele se banca, ele tem dinheiro para poder bancar suas contas, ele pode ficar em casa, ele pode, comprar seu remédio, ele pode, ir a hora que quiser no mercado, que ele tem dinheiro para comprar. E aquele coitado que não tem? Aquele comerciante que está aqui na Praia Grande há 40 anos sofrendo. Eu acho que não dá para ficar assim, gente. Precisamos rever isso aí o mais rápido possível, gente. Tá? Pode falar, vereador. Parabéns, vereador. Aproveitar e falar, porque eu sou uma pessoa que eu vou muito para o lado da periferia, o meu público que eu faço questão de estar, são eles. Eu gosto de apoiar, estar ali junto, é festa, é casamento, é aniversário, eu estou lá. Então, quer dizer, a gente sabe da necessidade desse povo antes da pandemia, antes, que dirá pós-pandemia. Eu não sei nem se tem muito pai de família aí que não comete até um suicídio. Como que vai segurar uma faculdade, que a faculdade não aliviou, um aluguel de um imóvel, não aliviou. Então, acho que a gente tem que, agora, passando isso tudo, ir no pequeno comerciante, fazer esse pequeno comerciante ter nós como ir lá comprar, como se diz, se dedicar a eles, apoiá-los, né? Eu ia falar outra palavra, mas não veio. Enfim, porque os grandes estão aí, as grandes redes estão aí, não estão fechadas. Então, eu acho que é isso, gente. A gente tem que ver uma maneira, mas também a gente tem que ter cuidado, responsabilidade, porque a China já voltou a estender a quarentena, apareceram novos casos. Se a gente não se cuidar, aí vai ter o tal do lockdown, e aí vai zerar tudo de novo. Então, reabrir, mas com consciência, com bom senso, como foi falado. Cuidado, gente. Usar as normas corretas, entendeu? Para a gente se ajudar e ajudar o próximo. Verdade. Vereador, se me permite, aproveitar o raciocínio do vereador João, do senhor, do procurador aqui, da Tati, todos juntos aqui, e que seja lançada uma ideia aí, uma discussão. Esses comerciantes de praia que têm suas licenças em dia, tudo organizadinho, que, sei lá, trabalham o delivery nas suas casas, né? Os produtos deles são bons, as pessoas adoram consumir esses produtos. Então, acho que esse momento aqui é o momento de se rediscutir tudo isso, e a nós também, a todo cidadão praia-grandense, que ele valorize o comércio local. Ele valorize o comércio local, e que o comerciante local ele tenha bons produtos, ele tenha um atendimento bom e produtos de qualidade, né? Para servir aos clientes. Então, cabe aí, acho que agora, de todos se reinventarem, né? Então, fica aí a dica. O vereador João acabou de dizer que monte no quintal lá, abre seu carrinho no quintal, monte um delivery, atenda de forma organizada. Boa ideia, parabéns. Me concede uma parte, faça uma indicação. Pode falar. Essa questão em relação a atender em casa, os ambulantes, isso aí, veja, quem vende produto na porta da sua casa, eu não me lembro da prefeitura jamais ter ido lá na casa da pessoa e falar assim, você não vai vender. Eu, não só em época de pandemia. Em especial, na questão dos ambulantes, eu tenho um na esquina da minha casa que está fazendo exatamente isso. O carrinho está dentro da garagem da casa dele. Ele abre e os vizinhos vão lá. Agora, todos os restaurantes estão fazendo delivery. É uma nova realidade, é bem verdade, né? Só que assim, eu acho que a gente tem que só tomar cuidado, porque a questão da pequena e microempresa, a ajuda a ela, no meu modesto ponto de vista, não tem que ser vocalizado tudo no governo municipal. O governo federal tem recurso. Empresário precisa de dinheiro para pagar folha de pagamento, para ter capital de giro nessa hora. Vai um empresário tentar buscar 150 mil reais num banco desses normais hoje, aí, né, um dos cinco. Vai tentar buscar 150 mil reais para você pagar sua folha de pagamento, para você ver se você consegue. Então, por isso que eu falo, Leandro, que a dificuldade é grande em todos os lados. E o que a gente vê, na verdade, é os grandes empresários levando vantagem. O transporte coletivo, que não faz sua parte, que reduz o transporte coletivo das pessoas, entendeu?
faz aglomerações, sabe? Os empresários que estão vendendo medicamento, sem licitação, que estão ganhando horrores. É isso que a gente vê no país inteiro hoje, gente. É o cara vendendo remédio falsificado, que passou na Globo. Então, gente, no Fantástico. Então, assim, gente, não dá para a gente ficar de olho, sabe, ficar aqui quieto e os caras morrendo de fome aí, gente. Que são amigos nossos, estão aí, na cidade, precisando de um apoio dessa Casa de Leis. Precisamos sim cobrar o prefeito para ele mudar um pouco isso aqui, gente. Bate o papo com a Câmara, conversa com o João Dória e vamos discutir, gente. Tá ok? Um abraço, senhor presidente. O senhor quer esticar a fala, semana. presidente? Nós pegamos o tempo do senhor, o senhor quer mais uns 2 minutos? Se fala ou não? Então, presidente, é uma situação que a gente... eu estou falando de coração, porque a gente sabe o que é isso. Eu já fui comerciante, e a gente sabe o que é uma pessoa, quando está com o seu funcionário em dia, para poder pagar o seu aluguel, não ter o dinheiro, para poder pagar o seu funcionário, e as contas chegando o boleto, e o cara desesperado, dentro de casa, o filho precisando de uma comida não ter. Então, gente, é lamentável um negócio desse, gente. Não dá para a gente, sabe, João Dória, prefeito, não dá mais, gente. Precisa, assim, olhar com carinho para o comerciante que está aí tantos anos pagando seus impostos em dias, sofrendo para poder pagar os seus IPTU. Então, assim, gente, não dá mais. Prefeito, abre o seu coração aí e vamos pensar um pouco mais no comerciante de Praia Grande, gente. Um grande abraço a todos. Nós, vereador, só para concluir a fala do senhor, nós da cidade aqui, vereadores e a Prefeitura Municipal, nós fazemos o que podemos e não o que queremos, né? Então, o prefeito tem se esforçado, nós aqui estamos dando todo o apoio, vocês estão vendo aí que nós estamos aprovando tudo que tem para ser aprovado. Agora, quem tem que abrir o coração de verdade é o nosso governador, né? Tem que olhar com carinho e abrir o coração e nos ajudar aí. Senhor secretário, prossiga a chamada. Antes até de fazer a chamada, ressaltando ainda que o próprio prefeito municipal, ele foi uma das pessoas que mais ajudou o governador do estado, né? Então, acredito que o governador do estado, ele não... Né? Na verdade, assim, o prefeito não precisa nem pedir favor, mas o governador do estado, ele tem um compromisso muito grande com a nossa Baixada, e principalmente com Praia Grande, né? Então, acredito que a gente vê que o próprio prefeito, semana passada, quando foi feito o decreto do governador do estado, ele colocou nossa cidade no vermelho. Secretário, prossiga a chamada. Né? E só finalizando... O senhor tem 5 minutos de explicação, pessoal. Mas só finalizando, para não fugir aqui a conversa, e a gente vê a luta que foi do governo municipal, né, para tentar colocar nossa cidade aí no amarelo. Continuando a chamada, o vereador Sérgio Luiz Esquiano de Souza. Vereadora Tatiana Toschi Mendes. Com a palavra, a nobre vereadora Tati Toschi. Vamos lá. É complicado mesmo, né, gente? A gente vê os ônibus, né, que foi falado aqui, as linhas de ônibus demorando para passarem. Diminui-se o número de ônibus, mas não diminui o valor da passagem, né? Quer dizer, cadê a coerência na pandemia, né? Não existe. Então, a gente precisa realmente que essa reunião vingue. E o doutor João... tão feliz de vê-lo, doutor, que o senhor, cada dia, deu um passo para frente. Devagarzinho, o senhor se recupera, viu? Então, baseado no... Fiz um requerimento que foi me solicitado de outras linhas, da 931 e da 927. Um requerimento foi procurado por munícipes que reclamam da diminuição da frota de ônibus nas linhas 931, 927 e 17. Alguns relatos que ficam mais de meia hora esperando, e quando o ônibus vem, chega lotado. Diante do disposto, requer a mesa, ouvido do outro plenário, satisfazendo as exigências regimentais, seja enviado ofício à empresa Viação Piracicabana para que nos informe o seguinte: qual foi o motivo da diminuição de ônibus dessa linha, visto que isso faz com que haja maior aglomeração dentro dos veículos, podendo propagar o coronavírus. Enviar cópia desse trabalho para a Secretaria de Transporte do município, Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 16 de junho de 2020, vereadora Tati Toschi. Em discussão, o requerimento da nobre vereadora. Vereadora, não sei se você poderia aceitar um adendo. A linha 937 e a 931 são linhas intermunicipais, então isso. Elas não são... a fiscalização delas é a MTU. Exatamente. Né? E não é a Secretaria de Transporte do município. Certo. Ela vai para a Conselheira Nébias, ela vai para a Pessoa... Mas então, a linha 17 é municipal. Tá certo. Então, gostaria de você aceitação dele que fosse enviado cópia para a MTU também. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar, então,
de vez para Piracicabana para MTU. Não, mas assim, tem a linha 17 aí também, não tem? Tem. Então você pode fazer cópia à Secretaria de Transporte, que é a linha 17, que é municipal, e a 931, a 927, com cópia também para a MTU. Tá, cobrando as duas. para mim, porque aí a gente já Você aceita o adendo, vereadora? Claro, com certeza. Você aceita o adendo? Tá, então, continua em discussão agora com o adendo. Eu lembrei, mas não toquei. Em votação, vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de Vossa Excelência. Obrigada, viu, Marcelino? E que coloquem um gel, né, gente? A gente não vê um gel dentro na entrada, pelo menos na entrada do ônibus. Esse requerimento que eu estou fazendo, a gente fica em casa e a gente vê muito no noticiário, né, o tempo todo, feminicídio, violência contra a mulher, enfim. E eu acho que devagarzinho a gente está chegando no caminho certo. Hoje a gente tem o botão do pânico, e esse requerimento ele fala sobre isso, né, para que a gente tenha a possibilidade de estudar, de a gente trazer para o nosso município o botão do pânico. Ele funciona, é muito bacana. Aqui tem o caminho certinho. A vítima coloca o botão do pânico, e o melhor seria se pudesse colocar a tornozeleira no agressor. E, com isso, ele é monitorado. A partir do momento que ele chega perto, já apita, já verifica que ele está por perto, já aciona a polícia já vai no local, e se ele tiver medidas protetivas, após a medida protetiva que isso acontece, e ele não estiver seguindo, o que acontece? Ele vai preso. Então, seria muito bom se a gente conseguisse implantar, possivelmente. E essa lei foi alterada agora, no começo do ano, na Lei Maria da Penha, acho que artigo 22. Ela inclui essa possibilidade também dele fazer, tanto passar por uma reeducação, uma reabilitação, quanto também passar pelo tratamento social, que é muito importante, que essa pessoa tem que entender o porquê da agressão, o porquê, novamente, ele ir lá e agredir essa mulher, né? E hoje a gente sabe que tem vários mecanismos, né? A gente tem vários telefones que você pode ligar, você tem agora o X na mão, que a mulher chega na farmácia com aquele X, enfim. Porém, eu acredito que todos os telefonemas, o doutor está mais aqui, né? Eu acho que precisa de algo muito severo. Só medida protetiva não está adiantando, porque a pessoa acaba sendo reincidente, e os telefonemas, até chegar, a pessoa vai denunciar, até chegar esse período, tudo bem, foi lá, pegou, tá, acolhe essa mulher quanto tempo sai da sua rotina? Então, eu acho que esse botão do pânico é muito bom, porque a mulher vai ter o quê? A possibilidade de andar na rua, de manter sua rotina, de ir numa padaria, de ir trabalhar com mais segurança, coisa que eu acho que não tem. Estou certo nisso, doutor? Porque a gente vê tantos agressores, a gente vê na televisão, foi lá, socou, bateu, a gente só vê mostrando, só que a gente não vê depois o que aconteceu, né? A gente precisa o depois, onde foi parar essa pessoa, o que aconteceu com esse ser que não é humano, enfim. Então, esse requerimento seria para isso. Os meses de março e abril, neste ano, tiveram um aumento de 41,4% nos casos de feminicídio no estado de São Paulo, comparados com o mesmo período do ano passado. O estudo que foi elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública atribuiu esse aumento à pandemia do coronavírus, que agravou a situação de vulnerabilidade da mulher. Requeiro à mesa, ouvido o doutor plenário, satisfazendo as exigências regimentais, seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Alberto Pereira Mourão, para que, junto ao setor competente, nos informe. Os casos de feminicídio aumentaram em nosso município? Caso positivo, qual a porcentagem? Que medidas o município vem tomando para coibir esse tipo de agressão e qual suporte é dado para a vítima? Algumas cidades já disponibilizaram o botão do pânico para as mulheres que sofrem violência doméstica. O município já oferece esse recurso às vítimas? Em abril deste ano, o presidente sancionou a Lei 13.984, de 2020, que determina que agressores de mulheres podem ser obrigados a frequentar centros de reeducação, além de receber acompanhamento psicossocial na fase investigadora de caso verificado de violência contra a mulher. Essa lei já está sendo aplicada em nosso município? Era uma pergunta. Essa lei já está sendo em nosso município? Em caso de reincidência, quais procedimentos são tomados com o agressor? A nova sede da Delegacia da Mulher foi inaugurada em abril deste ano, mas seu horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 9 às 19 horas.
Por que a delegacia não funciona 24 horas de domingo a domingo, já que a agressão à mulher não tem dia e hora para acontecer? Sala Emaspadora Oswaldo Toschi, 16 de junho de 2020, vereadora Tati Toschi. Em discussão, requerimento da nova vereadora. Com a palavra, a nova vereadora Rômulo Brasil. Na frente. Fiquem à vontade aí. Não, primeiro, vereadora, parabéns pelo trabalho de Vossa Excelência. E dizer que quando foi, se não me engano, quando foi anunciado a Delegacia da Mulher, né, foi anunciado como 24 horas, né? E como foi inaugurada agora na pandemia, deve ter sido algum erro de percurso por conta de tudo que está acontecendo. Mas o anúncio inicial dessa delegacia DDM era para ser uma delegacia 24 horas. Outra coisa que a senhora colocou, que eu achei muito importante, do que a senhora falou dessa questão da mulher, na casa, se não me engano, a procuradora poderia até me ajudar nisso, a gente aprovou uma lei que os próximos concursos públicos não pode participar pessoas condenadas que foram agressores de mulheres. Então, é muito importante. Hoje a gente está vendo um crescimento, né, por conta dessa pandemia, do convívio. Tá grande. Então, parabéns pelo trabalho de Vossa Excelência. Vereadora Tati, parabéns aí pelo... Pode ser? Pode. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu requerimento, é importantíssimo. A gente vê o crescimento de mulheres agredidas e muitas são mortas pelos próprios maridos, às vezes, tá, dentro da própria família. E uma coisa que eu acompanho, Tati, a gente vê muito assim, a dificuldade das mulheres, é que muitas delas, elas vêm do Nordeste e geralmente a família dela moram lá. E às vezes o próprio governo estadual ou federal, eles não apoiam. Elas não têm para onde ir, sabe, não tem família perto, então ela acaba ficando com aquele cara, apanhando há anos deles, e até morrer mesmo, infelizmente, porque o nosso Estado não dá a devida atenção para essas mulheres, elas não têm apoio de uma casa para elas ficarem depois de uma agressão, ela acaba ficando próximo, até uma protetiva, mas, infelizmente, o cara acaba indo lá matando a mulher. Eu acho um descaso do governo. A mulher é uma indefesa, não tem uma força que nem tem um homem. Uma agressão numa mulher, eu acho que um cara é muito covarde e agrediu a mulher. Já que não quer mais, larga, vai embora, pô. Agora matar, agredir uma mulher, para mim, esse cara é um canalha. Parabéns pelo seu trabalho. Continue a discussão, com a palavra a nova vereadora Eduardo Rodrigues Xavier. Vereadora, parabéns 1000 vezes, porque antes mesmo de eu me tornar vereador que estou hoje, eu sempre tive esse tipo de reclamação, né? Principalmente em questão no qual frisou o vereador Cadu, a questão do horário. Nas atividades normais, as agressões sempre, na maioria das vezes, nós temos um delegado nessa casa, não só vereador, mas como um delegado, sabe-se que é no período da noite, aonde o agressor chega do seu trabalho, seja alcoolizado por outros transtornos, acabam agredindo as devidas mulheres. E aí nós não temos esse horário para que elas sejam atendidas e sejam ali defendidas por tal autoridade. Então, parabéns. Quem sabe muitos usam desse horário para justamente fazer agressão, porque ela não tem para onde correr. Justamente, parabéns. Não poderia deixar de discutir o requerimento de Vossa Excelência também, e dizer que na semana passada apresentei um trabalho aqui, inclusive na tela, uma moção de aplausos aos componentes de uma equipe de polícia militar que foram atender um crime de feminicídio, né? Então, vocês imaginam, se o cidadão ele não respeita os policiais, que são as autoridades, imagina o que essas mulheres passam nas suas casas, né? Então, imagina o tanto que essa mulher deve ter sofrido na vida dela até chegar ao ponto de chamar a polícia. Então, fica a dica, e a todos que estão nos assistindo, que denunciem, e que as mulheres enfrentem cada vez mais, sabe, percam a vergonha, enfrentem, porque só assim nós vamos conseguir ter uma justiça. Parabéns, vereadora. Obrigada. Como acabou meu tempo... A senhora pode, estica um pouquinho. Então, a gente tem que lembrar que a violência não é só a física, nós temos a moral, tem o patrimonial. Deixa eu só botar em votação. Encerrar a discussão em votação. Vereadores estiverem de acordo, pelos que estão aprovados o vosso requerimento, vou subscrever, a senhora pode então, concluir. A gente tem que lembrar que, às vezes, não é só a força física, não.
É o patrimonial, você está comigo é porque eu te dou isso, eu te dou aquilo. É o moral, é o psicológico. Então, a gente tem vários tipos de isso. E outra coisa, o botão, o botão do pânico, ele é uma tecnologia aliada justamente para a mulher poder ter aí o conforto de poder seguir sua vida, né? Porque a gente sabe que aqui na Praia Grande, aqui na cidade, a gente tem, no CEAS, tem um acompanhamento lá que acolhe essas mulheres, tudo, mas até um determinado tempo. Ela precisa sair da sua casa, ela precisa deixar seu filho, a rotina, levar eles para embora da escola. Então, isso é algo assim que quem faz é que tem que pagar, que tem que sair da sua rotina, que tem que se reeducar, que tem que aprender. Então, é isso, gente. Eu espero que a gente consiga trazer esse botão do pânico para a nossa cidade. Obrigada, viu, gente? Encerrada a ordem do dia, iremos passar... Terminado o expediente, senhores vereadores, iremos passar do dia. Desculpa. Senhor secretário, leia o primeiro e único item da ordem do dia. Moção número 11/2020. Processo 090/2020. Autor, Edinaldo dos Santos Passos. Apresenta moção de apoio aos policiais José Edson Ferreira, Daniel Dias do Nascimento e Jéssica Márcia de Oliveira, Dessante, pela calma, paciência e habilidade diante das ofensas sofridas ao atender uma ocorrência de violência doméstica, extensiva a toda a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Discussão única, quórum, maioria simples. Abertas as inscrições para a discussão do projeto. Encerradas as inscrições. Antes de colocar em votação, eu vou só fazer um comentário que parabenizar, né, a guarnição que teve toda aquela paciência, resolveu sem novidade, e aproveitar e dar um puxão de orelha, né, que essa semana aí tivemos alguns profissionais aí da Polícia Militar que andaram fazendo algumas besteiras aí, mas isso é a prova de que em todo lugar existem pessoas boas e pessoas más, bons profissionais e más profissionais. Então, obrigado a todos aí, peço o voto favorável aí. E vereadores que registrem seus votos. Aprovada por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, passaremos à explicação pessoal, onde cada vereador dispõe de 5 minutos. Senhor secretário, prossiga a chamada. Vereador Alexandre Correia Comim. Vereador Carlos Eduardo Barbosa. Então, com a palavra, presidente, vereadores, primeiro reportar aos vereadores e ao público que assiste a gente pelo Facebook da Câmara Municipal, dizer que, primeiro, eu me atrasei para a entrada aqui, que eu fiquei conversando com outro vereador sobre o que eu iria apresentar, mas vou deixar para apresentar na próxima semana. Mas eu aproveito 5 minutos para fazer um comentário. No domingo, mais um RN, mais um recém-nascido, veio a óbito no Hospital Irmanduce. E ele veio a óbito por conta de estar dormindo com a sua genitora. As mães, normalmente de primeira viagem, elas acabam dormindo com as crianças e, quando dormem, elas esmagam a criança e matam. Não é o primeiro caso esse ano. Então, eu acho, o requerimento era até em torno de uma conscientização da maternidade para estar fazendo um trabalho com essas mães, para que não deixe as mães dormir com os recém-nascidos, porque é de forma... assim, sem querer, que acaba acontecendo essa fatalidade. É natural a mãe estar cansada por conta do parto, por conta do todo ocorrido, e aí ela acaba girando na cama e acaba esmagando o recém-nascido. Então, eu não sei qual a prática que o hospital, a maternidade tem que atuar, mas tem que ser tomado providência, porque mais de 2 crianças esse ano veio a óbito por conta dessa questão. Então, é um alerta, né? Um alerta que essa casa tem que colocar. Eu tive conversando com uma conselheira tutelar e falou que, assim, não é normal acontecer isso, né? Ainda mais
instituição médica, se fosse dentro de casa, né, era outra coisa. Mas uma conscientização, não sei, o caso de um bercinho ao lado da cama, não sei de que forma pode ser resolvido, mas que tem que ser resolvido, tem. E aí, um número desse, 2 crianças que veio a óbito nessa questão de esmagamento, já coloca o nosso índice de mortalidade lá em cima, né? Parece que a cidade ela não tem um atendimento de maternidade bom por conta desses índices, né? Então, fico alerta aí. Bom dia a todos. Senhor secretário, continue a chamada. Vereador Dimas Antônio Gonçalves, vereador Edinaldo Santos Passos, vereador Eduardo Pado Soares Jardim, vereador Eduardo Rodrigues Xavier. Com a palavra. Primeiramente, vereador Cadu, parabéns pela sua orientação. É muito gostoso dormir com seu bebê, logo quando ele vem ao mundo, né? O índice negativo ou positivo desse tipo de morte não nos trará os nossos bebês, infelizmente. Então, eu acho que tem que ter um trabalho de conscientização, tanto na questão do pré-natal, né? Que eles têm as visitas, eu acho que tem que ter muito essa orientação. Parabéns por o senhor estar tomando essa bandeira, que é muito importante, e as pessoas não têm a mínima noção disso. Nós não precisamos ser pai ou mãe, né, de um recém-nascido para poder lembrar. Basta a gente fomentar essa orientação. Parabéns. Outra coisa que eu queria lembrar aqui, parece que a gente tem um ponto no ouvido, né, que fica os assessores, olha, lembra de falar, lembra de falar. Eu acho que eu nunca vi uma Câmara, por isso que eu falo, a pandemia, ela vai servir por uma tragédia, né, infelizmente, mas ela vai servir para outras coisas, de fazer com que a gente entre em sintonia dos trabalhos, da vontade que a gente tem em acertar, independente se é lado A, lado B, lado C, né? A gente está fazendo aqui o papel de casa, coisa que o governo federal não está fazendo e os governos estaduais não estão fazendo, né? Não entre em sintonia, cada um buscando o seu lugar lá no futuro, na cadeira que não é deles, é do povo. Não é deles, é do povo. E aqui, tudo bem que algumas coisas não são de acordo com o que a gente queira, mas ainda assim, nós temos uma região que está em sintonia. O nosso prefeito está em sintonia com os outros prefeitos. Infelizmente, tem alguns que acabam não levando em consideração alguns protocolos que o Ministério da Saúde e a OMS preconiza, coloca como é que eu posso dizer, como regra, né? Então, isso que foi colocado aqui por vários vereadores, em maio, eu coloquei aqui um plano emergencial através de uma comissão de discussão, respeitando todos os protocolos, seja da OMS ou seja do Ministério da Saúde. Por quê? Para a questão da flexibilização, aquilo que o Rômulo falou, que o nosso líder, Leandro Avelino, falou, que todos e tantos outros vereadores aqui falaram. Eu acho que eles já deviam estar com esse plano. Não vai sair do bolso da prefeitura, não vai sair do bolso do contribuinte. É só colocar uma sistemática de técnicos da área, seja ela da vigilância sanitária através da Secretaria de Saúde, seja ela da Finanças, seja ela da Secretaria da Fiscalização, a CEURB, e assim sucessivamente. Outra coisa, alô, sindicato, vê aí a suspensão dos empréstimos consignados em folha de pagamento. Quando eu falei, todo mundo foi lá, né? Nós estamos lutando por isso. Até agora também nada. Aí o banco vai lá e fala que eles não podem fazer isso, mas eu acho que se tiver uma pressão da administração junto com o sindicato, nós podemos, com a força desta casa também, nós podemos sim lutar por essa questão, tá bom? Fica aqui, eu não estou aqui criticando ninguém, mas só estou alertando para aqueles trabalhos que a gente apresenta aqui e talvez caia no esquecimento.
Obrigado e uma boa tarde a todos. Secretário, proceda a chamada. Vereador Ugolino Alves Ribeiro, vereador Isaías Moisés dos Santos, vereador João Alves Correia Neto, vereador Leandro Avelino Rodrigues Cruz. Com a palavra. Senhor presidente, eu quero aproveitar esses 5 minutos de explicação pessoal e quero dar publicidade ao relatório final da Comissão Especial de Vereadores que trata do Complexo Empresarial Andaraguá. Eu pretendo, no tempo que tenho aí, fazer a leitura desse breve relatório. Relatório final da Comissão Especial de Vereadores, processo legislativo 105/17. Por meio do requerimento 303 de 2017, de autoria do vereador Leandro Avelino, foi criada esta Comissão Especial de Vereadores com o objetivo de realizar 4 reuniões de informação para a população acerca do complexo empresarial e aeroportuário Andaraguá. Na ocasião em que foi criada a comissão, o referido empreendimento encontrava-se em estágio avançado, visando sua real implantação, já vencidas inúmeras etapas junto aos órgãos públicos de fiscalização e controle. Entretanto, persistiam dúvidas entre os munícipes a respeito do projeto, sua eficácia, seu potencial econômico e o quanto esses investimentos impactarão o município de Praia Grande. A referida comissão foi presidida pelo vereador Leandro Avelino e composta ainda pelo relator, vereador Rômulo Brasil, e o vereador Marcelino Santos Gomes. As 4 reuniões foram realizadas durante o mês de agosto de 2017, a primeira no dia 3, às 10 horas, no Ocean Praia Clube, a segunda, dia 11, às 9 horas da manhã, na Associação dos Amigos do Jardim Real, a terceira, dia 25, às 19 horas, na Escola Municipal 19 de Janeiro, situada no bairro Ribeirópolis, e a 4ª reunião ocorreu no dia 31, às 19h30, no plenário da Câmara Municipal de Praia Grande. Durante as reuniões, o diretor de expansão da ICIPAR, André Ursini, fez a apresentação do empreendimento, esclarecendo dúvidas dos participantes e também dos que acompanhavam pela internet, dirimindo todos os questionamentos da população, das autoridades e das entidades de classe presentes. Considerado de grande importância para o futuro de Praia Grande e região, o empreendimento promete gerar cerca de 15 mil empregos diretos e indiretos e será implantado na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, em Praia Grande. O local é estrategicamente privilegiado devido ao seu fácil acesso às margens da rodovia, que, por sua vez, recentemente foi ampliada com a 3ª faixa de rolamento para veículos, e por sua proximidade com a capital do estado e o Porto de Santos. Além disso, a facilidade de implementação multimodal, integrando rodovia, ferrovia, porto e aeródromo, representa algo nunca antes visto em termos de logística no país. O projeto foi avaliado como ambientalmente viável pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, CONSEMA, obteve licença prévia emitida pela CETESB e está cumprindo rigorosamente todas as exigências para a obtenção da licença de instalação. A área de operações do complexo terá aproximadamente 700 mil metros quadrados e abrigará galpões logísticos para alocação, além de contar com uma infraestrutura capaz de comportar dezenas de empresas, comércio, aeródromo para aviões de carga, heliponto, hangares para aviação, hotel e estacionamento para caminhões e automóveis. Os potenciais clientes incluem operadores de carga do Porto de Santos, operadores de cargas de consumo doméstico, operadores logísticos e industriais. Os setores atendidos podem variar da indústria farmacêutica e de componentes eletrônicos até os setores de vestuário, autopeças, entre outros. O empreendimento poderá ainda receber um centro de distribuição para empresas na Baixada Santista, um centro logístico e industrial aduaneiro e um entreposto aduaneiro da Zona Franca de Manaus. Nas características do projeto, 71% da área do complexo será área de preservação, área total do empreendimento, onde será criado o Parque da Biodiversidade Andaraguá, que irá promover a educação ambiental, trilhas e principalmente a preservação da natureza, além da gestão e cuidado para que não haja invasões e nem degradação ambiental no local. Tem grande potencial turístico, ecológico sustentável. O complexo também contará com a Fundação Andaraguá, na área destinada ao espaço institucional, que terá a função de, em parceria com os órgãos municipais, instalar equipamentos públicos. No projeto, foi apresentada a intenção de, neste espaço, haver capacitação de mão de obra e ensino profissionalizante,
além de núcleos de estudos e pesquisa científica e tecnológica, a criação de uma agência de fomento e uma incubadora para empresas de tecnologia. Finalizando, o projeto já conta com uma declaração de utilidade pública concedida pela Prefeitura de Praia Grande através do Decreto 5.055, de 20 de janeiro de 2012, por entender a importância do complexo à cidade. Após as reuniões e avaliadas todas as responsabilidades compensatórias que a empresa compromete-se em executar e preservar, esta comissão entende que é de suma importância que o município não meça esforços para a concretização do empreendimento, por se tratar do fomento de uma nova matriz econômica que transformará a nossa cidade, dando-lhe grande destaque no cenário nacional e internacional. E, para tanto, reconhecendo que o projeto gerará novas riquezas e empregos ao município e à região, é fundamental que ao Complexo Andaraguá sejam concedidos os benefícios e isenções fiscais constantes da Lei Complementar 397, de 22 de novembro de 2004, que instituiu o PRODEC-PG, Programa de Desenvolvimento Econômico de Praia Grande, imediatamente desde sua primeira fase de implementação de obra. Entende ainda que conseguiu cumprir o objetivo principal de esclarecer a população e sanar todos os questionamentos, permitindo a manifestação e a livre discussão com os munícipes, dando publicidade às verdadeiras notícias e colaborando para a participação da sociedade no desenvolvimento de nosso município. Praia Grande, 10 de junho de 2020, assinam Leandro Avelino, presidente, Rômulo Brasil Rebouças, relator, Marcelino Santos Gomes, membro. Obrigado, senhor presidente, pela compreensão do tempo. Vereador Marcelino Santos Gomes, gostaria de parabenizar, Leandro, pelo excelente trabalho à frente da comissão. Sabemos que o Complexo Andaraguá está tão próximo até do que a gente imagina de se transformar em uma realidade. Parabenizar e agradecer também ao André Ossini por sempre se colocar à disposição, sempre se colocar à disposição, informar e saber que só o projeto inicial praticamente seria praticamente a garantia de 4.000 empregos, só praticamente na hora do projeto inicial da parte de construção. Então, parabéns e foi um prazer poder participar junto com você desse trabalho. Vereador Marco Antônio de Souza. Vereador Natanael Vieira de Oliveira, vereador Paulo Emílio de Oliveira, vereador Roberto Andrade Silva, vereador Rômulo Brasil Rebouças, vereador Sérgio Luiz Esquiano de Souza e vereadora Tatiana Toschi Mendes. Agradecendo a presença de todos e nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão.